Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Fato Jurídico. E hoje nós estamos aqui com um convidado sensacional, Dr. André Trindade. Dr. André Trindade vai trazer um tema que é o mais importante da advocacia. É a jovem advocacia. É um tema para aqueles que estão começando, como que vai ser isso? Tirei minha carteira de ordem. Seja muito bem-vindo, Dr. André. Muito boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite. Estamos aí, vamos aí conversar e verificar como que fica a jovem advocacia. Maravilha. E como debatedora, a doutora Dalila Corrêa. Doutora Dalila Corrêa, que sempre está aqui conosco, também estará aqui contribuindo com esse tema da jovem advocacia. Muito boa tarde, doutora. Muito boa tarde, doutor Argino. Boa tarde, doutor André. Boa tarde, doutor André, que faz parte da comissão da jovem advocacia, né? Da Nossa Senhora do O. Então, ele tá bem interagido aí com outros jovens em início de carreira e sabe um pouco das dificuldades que quem está no início tem, né, para poder advogar. Sem dúvidas. Doutor André, na verdade, agora que eu estou pegando aqui a informação, realmente faz parte da comissão da jovem advocacia. Então, tá sentindo na pele, doutor. Conte para a gente, contextualize para a gente essa questão do jovem advogado, da jovem advocacia, esse tema que nós traremos aqui para quem acompanha o Fato Jurídico. A jovem advocacia, hoje, o que acontece? Ela traz muitos desafios. E por que os desafios? Porque quando você está novo em uma profissão, além de vir os medos, né, os receios, você fica um pouco perdido se você não tem o norte. Muito diferente, às vezes a gente tem um jovem advogado, mas que já vem trabalhando ou com os pais, né, ou em algum escritório. Então ele tem um pouquinho de pessoas, né, que monitorizam, que dá algumas dicas, experiências, né, traz experiências e ele consegue desenvolver. O problema da jovem advocacia hoje, o que acontece é que nas próprias faculdades eles não dão o verdadeiro, por exemplo, no caso de estágio. Hoje o estágio praticamente está perdido. Hoje o estágio está perdido, que é uma coisa muito importante. Antigamente, quando você ia ver lá um processo físico, ia lá, o cara mostra, você vai de trás para frente, olha, tal, faz isso, isso, isso. Hoje não tem, está tudo eletrônico. É mais fácil eu ir lá no Google, fazer uma pesquisa. Eu acho que eu já sou o MBA, né? E o que eu falo para a jovem advocacia hoje é o quê? O que tinha no passado e não tem hoje. É o barriga no balcão. Não tem jeito. Você precisa ir lá e entender. E isso até para as pessoas mais antigas, que não querem sair do escritório, achar que não, eu vou resolver. Às vezes o barriga no balcão, você consegue resolver problemas, né, que talvez, se você ficar lá com muita experiência, não consiga resolver. E essa é o grande lance de dar para o jovem advogado hoje, o jovem advogado hoje tem que ter vontade de querer fazer. Hoje, na jovem advocacia, já vi muito podcast que fala assim, você precisa fazer uma especialização. Legal, eu faço uma especialização. Mas hoje, você contrataria um jovem advogado que acabou de pegar a carteira, aí, mesmo que ele tivesse uma pós-graduação em direito tributário, em direito penal? Qual a chance dele ter um resultado excelente? É boa? Porque ele vai ser um cara que é o seguinte, hoje ele é um cara que ele tem dinamismo, ele é um cara que conhece bastante da tecnologia. O jovem advogado conhece. Se você pegar alguns advogados de 20, 30 anos atrás, tem pessoas hoje que têm medo de mexer num celular, em uma rede social, não é isso? Então, a vantagem do jovem é essa. Ele tem disposição, né? Ele tem um tempo e ele tem um conhecimento maior do que aqueles advogados mais antigos. Esse é o primeiro panorama que a gente traz sobre a jovem advocacia. Então tem um contrassenso, na verdade. Eu também tenho uma discussão. Porque, veja bem, ele, ao mesmo tempo em que ele não tem a experiência de estágio, porque realmente o estágio está sumindo e a tendência é sumir, porque hoje o estágio está sendo suprimido pelos sistemas de computação, pelos sistemas inteligentes, né? Ele não tem essa experiência. Por outro lado, o contraponto é que ele tem total experiência com a tecnologia. Com a tecnologia. Então, ele não viu a barriga no balcão. Mas eu acho que, assim, tem a tecnologia, é ótimo, ok? Sim. Só que, assim, não estou falando eu tenho quase 19 anos de profissão. Doutor André tem?
De profissão, eu tenho 4 anos. Ativa, né? 4 anos, tá. Eu digo isso, pode ser advogados mais antigos também. Só que a prática eu acho muito diferente da teoria. Tá? Você faz a faculdade, você quer revolucionar o mundo com a lei, mas quando você vai efetivar, aí você tem aquele baque. Opa, algo fora do... Porque toda regra tem exceção, literalmente, na área de direito. Sim. Então, você consegue, tem a lei seca, e aí não é só a lei que voga, daí tem né, outras vertentes que também que vão te levar ao direito. Só que, sim, se eu for pegar uma inteligência artificial hoje, e eu consigo fazer perguntas muito mais bem elaboradas, com resultados mais precisos do que um advogado que pegou a OAB ontem e pode ter feito pós-graduação que seja. A resposta para isso, eu acho que quem está atrás, porque quem vai comandar a inteligência artificial é quem faz a pergunta. Ele tem tudo. Ele vai te responder conforme a tua pergunta. Então, assim, o velho advocacia, advogados que achavam que estavam, agora só os jovens que estão mais... Não, eu acho que vai ter campo aí para a velha advocacia, não velha, né? Mas que os mais experientes aí terão, assim, eu acho que uma oportunidade bem maior, porque eles, tendo um pouco de conhecimento em tecnologia, vai casar bem mais perfeito, porque o jovem vai ter que ter experiência ainda, vai ter um campo a trilhar aí. E eu acho assim, em questão da pós-graduação que o doutor falou, eu acho assim, não é só ter pós-graduação. Eu falo isso experiência própria. Eu fiz 3 pós, eu fiz uma previdenciária no início, só que eu não atuava na área previdenciária. Só que para mim eu achei assim, a pós é muito importante para quem tem uma experiência anterior. Porque se você vai fazer uma pós, você chega lá, eles estão falando palavras que, tipo, o que é isso? Do que ele está falando? Previdência, porque é muito específico. Aí você não sabe o que está acontecendo. Se você faz uma pós com uma certa experiência na prática, aquela pós tem muito mais proveito e você consegue tirar muito mais da vivência de quem está ministrando a pós, do que você não ter conhecimento nenhum e achar que a pós vai resolver a sua vida. Ela vai te dar uma titulação. Só que ela não vai te levar para o mercado de trabalho, não vai te dar know-how para você ter excelência na prática, para você advogar. Então, você foca, por exemplo, nesse caso aí, em uma situação prática, Eu acho prática. Teria que ter uma prática, exatamente. Seria prática, porque não sou contra nenhum tipo de pós-graduação. Mas eu tive uma experiência com um professor, que eu gosto muito dele, não sei se eu poderia fazer... Rodrigo Sodero. A primeira pós que eu fiz foi no Legal, não sei se posso falar também, mas pode cortar. Pode, não tem problema. Então, quando eu fiz, tinha muitos professores na época que eles iam lá mais para comercializar livro, eu falava, porque ele falava, é isso aqui, aí você falava, nossa, agora vai dar resposta, né? É uma revisão, não sei o quê, aí vai dar resposta. A hora que você vai para a resposta, tipo assim, ele mudava totalmente, assim, não dava o caminho da pedra. Aí, o Rodrigo Sodero, aí eu, primeiro que ele era o coordenador, não era nem coordenador de curso, estava começando a dar aula. E aí ele falava tudo. Ele dava a caminho da pedra, ele dava a resposta até o final. Eu falei assim, nossa, esse cara é top. Tanto é que eu fiz a minha segunda pós-graduação com ele como coordenador de curso. Então, assim, tem professores que estão ministrando aulas para ensinar, né? Acho que é em todas as áreas, né? E tem aqueles que vai lá só para passar matéria, que é diferente. Então, tem o que tem a didática. Se você souber conseguir fazer uma pós num órgão, né, uma instituição que tenha esse expertise de não só jogar que existe no mundo, mas dizer como que faz, que eu acho que é isso que é o diferencial que falta hoje no mercado. E talvez isso empurra muitos aquela deslumbração, quero fazer uma pós. Gente, é o ponto entendeu? De convergência de vocês dois, na verdade. É o caminho das pedras. Antigamente, hoje não existe mais, ou é quase que uma raridade, ter aquele advogado que é formado por família, que os avós eram... Eu vou citar um exemplo aqui, o Granadeiro, né, o Guimarães ali, que o escritório de 1850. Nossa. O Granadeiro Guimarães é de 1853, se não me engano. Eu sei que é de 1800 e pouco ali, está nessa faixa. É o avô que passou para o pai, que passou para os filhos, hoje está os netos. Que muitas vezes nem eles estão advogando, são estagiários, né? Que daí eles muitas vezes nem assinam, né? Daí tem um nome, né? Então,
esse perfil da advocacia acabou. Hoje menos o perfil é outro. E o caminho das pedras que ambos comentam aqui é justamente esse. Antigamente o caminho das pedras era o balcão. Hoje nós não temos mais balcão. Hoje está todo mundo no digital. Como que eu faço? Poderia ser uma pós-graduação. A doutora Dalila trouxe a questão, mas também a pós-graduação não é a solução. Nós precisamos achar um caminho para isso. Quais são os desafios dessa jovem advocacia que está tecnologicamente muito avançada? E é sensacional. Vocês estão a 10 mil passos da grande massa da advocacia. Por outro lado, falta-lhes a experiência, a base, porque nós somos uma profissão de base. Nós somos uma profissão que requer ainda a experiência e a antiguidade de tempo. Isso tudo faz um diferencial. Vou falar aqui de uma forma mais... como é que eu posso dizer? Requer que o advogado tenha passado por processos de dificuldade, tenha perdido, tenha ganhado, tenha tido efetivamente experiências, né? Isso a gente aprendia muito no estágio, porque a gente quebrava a cabeça no estágio, a gente quebrava a cara no estágio. É o Hoje famoso da barriga do balcão, né, que eu disse. Exato. Que você vai lá tirar uma informação, né, e acaba vendo. Para você ver, Tadinho, um caso que aconteceu comigo, fui procurado por uma pessoa e ela queria fazer um uso capião extrajudicial. Só que uma advogada já tinha dado entrada e ela viajou para Portugal, não queria ter mais vida no Brasil, falou assim, não quero mais, não quero pegar, não quero mais. E essa pessoa procurou eu e um amigo. Eu falei assim, tudo bem, daqui que eu vou dar entrada no processo, fui lá e dei entrada. Chegou lá, como era extrajudicial, a menina do cartório falou assim, tem essa nota devolutiva aqui, você vai fazer isso. Eu falei, aqui tranquilo. Aí ela falou assim, tem que ter a carta da renúncia da advogada, porque você está entrando no processo agora, por aí, nada mais justo. Fui lá, pedi para a advogada, faz uma carta de renúncia, né, porque eu vou entrar no processo. Ela falou assim, eu nem vou subestabelecer para o doutor. Eu falei, não quero que você subestabeleça, quero que você faça a carta de renúncia e aí eu entro no processo. O rapaz fez a procuração direitinho, entreguei. Só que ela assinou lá a carta de renúncia, ela foi lá e tirou uma foto e me mandou por e-mail. Aí eu fui lá e anexei lá na nota devolutiva e entreguei para o cartório. Aí a menina do cartório falou assim, não, eu quero essa carta aqui, escrito, eu quero o original da carta. Aí eu peguei e falei assim, eu fui lá, marquei uma conversa lá com o oficial, falei assim, olha, e eu sou jovem advogado. Aí eu falei para ela, olha, o órgão que cuida dos advogados é a OAB. Então, se eu tiver algum problema com a advogada aqui, a minha companheira, é com a OAB, não é você que vai definir. Se ela assinou a carta, então, por favor, você tem que aceitar a carta. E a partir de agora, quem é o advogado do caso sou eu. Está aqui com a procuração. Você não tem que procurar a carta com firma reconhecida, nada. Você não está aqui para isso. O seu papel aqui é fazer... O quê? Uso capião pedindo que está na lei. A lei não te fala que para você tem que ter uma carta assinada. Ela falou assim, não, doutor. Eu falei assim, não aceito. Se eu tiver algum problema, o TED que vai resolver para mim. É a ordem que vai resolver, não é você. Você está me pedindo... Aí, na hora, ela recuou. Por quê? Ela falou assim, poxa, porque não faz nenhum sentido. Eu falei assim, se eu vou no judiciário, eu protocolo qualquer petição com assinatura normal da pessoa, ele aceita, agora você aqui vai falar para mim que não vai aceitar? Mas o senhor é um jovem advogado, mas não é um jovem. Não sou um jovem, isso, muito bem, não sou um jovem. O senhor é um advogado que tem experiências empresariais anteriores. Sim, não justamente. Não como advogado. Mas, então, o senhor consegue se sair bem. Agora, vamos pensar no jovem advogado, que é o jovem mesmo, que não tem essa malícia para lidar. Essa última pergunta, eu acho que eu esbarrei aqui, ó. Tá, vamos cortar aqui, então. E dá muita diferença no rosto. Dá? É melhor a gente repetir. Você lembra? Tá bravo o homem aqui, ó. A última pergunta? Você é um jovem advogado. Vai voltar tudo ou a parte que eu comecei? Não, ela pagou, acho que tem... Ela pagou bem na hora que ele terminou. Foi. Mais ou menos de fala. Foi na hora que ele começar a pergunta começo. mesmo, ó. Você é um jovem advogado. Tá bom. Tá. Tá. Tá gravando já. Tá bom, então. Vamos lá. 1 minuto aí de diferença de corte. Faltando... Oi? 14 minutos, né? Tá bom, 14 minutos de corte aqui. A gente interrompe. 3, 2, 1.
O senhor é um jovem advogado que não é jovem. O senhor é um jovem advogado com experiência. O senhor é jovem em razão de ter 4 anos de carteira, tudo bem. Então, a sua experiência lhe permitiu fazer esta abordagem, né? Já um jovem advogado que saiu da faculdade, que está buscando, talvez ele não tenha a mesma malícia. E aí é onde nós temos que realmente treinar esse colega. Nós que temos mais experiência, buscar orientar esse colega, porque ele podia simplesmente ter acatado e falado, poxa, eu não consigo fazer porque o cartório não aceita. Infelizmente, o cartório, eles costumam colocar barreiras, né? Por experiência a gente sabe. Mas para um advogado, uma advogada que está saindo das cadeiras acadêmicas, isso é difícil para ele enfrentar desta forma. Então, sim, nós precisamos inclusive ter uma instituição que nos possibilite algum tipo de treinamento, alguma coisa bem na prática mesmo, para passar para o advogado esta informação, esse conteúdo prático. Aí é onde entra a entidade de classe, que te representa. Exatamente. Nada mais justo. Se você não tem uma entidade de classe que vai pegar esse jovem advogado e colocar ele em um caminho que ele possa percorrer, pelo menos, olha, aqui ó, você segue desse jeito, através, não sei, monitoria, através de cursos, você entendeu? Chamar esse jovem advogado, entendeu? Porque na faculdade em si acaba perdendo tempo, eles não dão esse tempo. É custo para a faculdade. Sim. Na verdade, as faculdades elas não ensinam, né, a gestão de escritórios, não ensinam ainda questões mais básicas. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, tudo. Né? Aí Tudo deu uma. E a gente está vivendo num novo mundo de pós-pandemia, né? Sim. E que muitas coisas que não ocorriam antes, por falar que era impossível acontecer, acontece, né? E falando em pós-pandemia, falando em jovens advogados que estão emergindo aí dos bancos da graduação, das academias, né? Vamos tratar dos temas extremamente atuais. Vamos falar de jovens advogados, como trabalhar com redes sociais, como trabalhar com essas tendências tecnológicas atuais. Fale conosco, doutor André, sobre redes sociais e advocacia, como isso impacta no nosso trabalho atual. Nós estamos falando hoje de captação de clientes através de mídias digitais e que é necessário que isso aconteça e é necessário que aconteça de uma forma regulamentada pela instituição, porque não é uma realidade distante mais. Agora, há necessidade de ter uma orientação da casa, da instituição. Por quê? Nós estamos vendo dancinhas de TikTok. E a jovem advocacia, alguns entrando por essa vereda. Como você enxerga isso, doutor? Como que que você me fala sobre esse tema? Eu enxergo de uma maneira bem preocupante. Porque, assim, existem as mídias sociais, como devem existir, e aí, no caso do advogado em si, e nem só tratando de jovem, a gente sabe que não é tão simples a captação por conta de mídias sociais. Então, lá existe uma regra, né, para se cumprir, né, e ela deve ser cumprida. E eu acho que você tem que manter também o decoro. Não são todas, não é de toda forma que se deve. Por exemplo, você não pode chegar nas redes sociais e dar uma garantia de 100% que o seu processo que você vai ganhar, porque você é um excelente advogado. E você nem pode comentar sobre isso. Você pode dar insights, né, para que aquela pessoa consiga falar assim, poxa, esse cara aqui entende desse assunto, eu vou procurar um assunto parecido que eu tenha com isso. Você entendeu? Então, é muito preocupante quando você, entre aspas, informaliza muito a advocacia. E a qualquer preço, captação de clientes. E aí, na jovem advocacia, você tem um outro problema, porque você imagine que um advogado atuante há muito mais tempo, mais experiente, por óbvio, ele deve ter uma carteira ali que ele vem seguindo e aí ele consegue se manter. E o jovem advogado? Hoje, se você pega um cliente, ele vai num jovem advogado que acabou de se formar e pegou a carteira? E aí, no desespero, o que ele faz? Então, tem que ser prudente. Tem que estudar as regras para que não possa, por exemplo, ter esse tipo de conduta.
Entendeu? Então, eu acredito assim. Hoje, para o jovem advogado, nas mídias sociais, apesar do que a gente estava falando antes, de ter a facilidade, mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma orientação no sentido de assim, olha, até aqui você pode ir, daqui para cá você não pode. Mas daí teria que ser a própria ordem. Sim, que, né, através a entidade de de classe, às não vezes é a ela, entidade de cima dá o exemplo. não é ela que fiscaliza? Sim, sim. É ela que fiscaliza. Se você fez algum ato que não seja lícito, a pessoa fizer uma denúncia sua, o que vai acontecer? Você não vai para o TED para ser julgado? Olha, doutor, o que aconteceu aqui? Imagine que você pegue um cliente, que você receba todo o dinheiro do cliente e não repassa a parte que cabe ao cliente. Isso é apropriação indébita. É apropriação indébita. Então, mas e aí o cliente vai aonde? Na ordem. Tem que ir na instituição. Vai na instituição. Então, do mesmo jeito, a ordem, se ela é fiscalizadora, ela tem que... Primeiro, a primeira situação é... Aí que está. O mais antigo, ele de repente sabe. E o mais novo? Ele sabe. Ele foi criado com isso. Fala assim, olha, você não pode fazer isso. Mas eu acho assim que a própria ordem, por meio da subseção, que tem esse papel de informativo. Porque, assim... Tem muitos casos, eu vou pontuar porque é minha área, né? Eu já vi advogados colocando lá a cartinha de concessão do cliente assim, ó, meu êxito. Tipo assim, se você dá um zoom, tá lá, CPF, tá o número do benefício e tudo mais. E a ordem tá onde para poder Ou seja, é viável divulgar? você fazer isso? Ou seja, claro, eu estou dizendo que assim, ó, eu consigo, hein? Sim. Exatamente isso. E é a jovem advocacia que não tem experiência, não tem expertise, não tem para quem perguntar se pode, se não pode, ou nem tem vontade, né, de fazer isso. O que a senhora tocou no assunto é importantíssimo. Os dois, na verdade, trouxeram temas aqui. O que acontece? Eu penso que nós temos, como advogados mais experientes, e eu me coloco no lugar também, um papel fundamental de orientação desses jovens advogados. Não coibir. Porque eles têm... é o mundo que eles conhecem. Por isso não que tem que ter essa tirá-los. integração da jovem advocacia. Nós temos que atrair esses jovens para que a gente possa orientá-los de uma forma que ele não venha cometer nenhum ato irregular. Né? Mas lembrando que sempre que é o mundo que ele conhece, é o mundo da rede social, é o mundo de Tiago Fint, é o mundo de Pablo Marçal, que ficam multimilionários pelas redes sociais. E o advogado está vendo isso, o jovem está enxergando isso. Como a gente pode orientar esse jovem advogado? Esse eu acho que é o papel fundamental da instituição. Escuta, é possível usar as redes sociais, mas nós temos um código de ética, nós temos regras diferentes em razão de nós estarmos numa profissão de base. Não é simplesmente dar só ler aqui o código de ética e você tem que ler e saber. Não é decorar. É pegar na mão. É pegar na mão. É que a jovem advocacia nos últimos... Posso, né? Vou ter que falar o antes e o depois, pós-pandemia, né? Que tem a situação anterior e o pós-pandemia. Agora afastou um pouco, né? Deu aquela afastada um pouco, todo mundo só rede social. Só que, assim, se o advogado voltar a participar da ordem efetivamente, não só a jovem advocacia, tipo, todas as searas, né? Todas as faixas etárias, ter essa integração. Quando eu estive diretora de ordem, foi bem na gestão da pandemia. Então, a gente teve um baque, quase um ano de pandemia. Então, a gente foi, na verdade, quando a gente começou a fazer alguns eventos, a gente foi o primeiro que fez um evento utilizando mídia. Na verdade, a gente fez a palestra. Né? Mas a gente fez a primeira live assim. A gente levou o palestrante direto na subseção. A gente fez toda a estrutura na subseção e transmitiu. Até o doutor Aislan, que na época era secretário-geral, ele participou dessa live. Então, de lá e com um palestrante de renome, que daí ele lá... então, tem essa integração. Antes tinha muito mais essa integração. E, na época, eu fui até a favor fazer essa mentoria, e eu tinha até conseguido alguns advogados, por exemplo, um processualista, um da área civil, um da área trabalhista, para ser monitor. A gente tinha colocado um programa para poder fazer agendamento virtual. Tava todo, só que daí a nossa gestão terminou, não deu nem tempo de implantar. Mas estava tudo estruturado, com advogados se disponibilizando a dar um tempo seu. Por exemplo, o doutor André tem uma dificuldade em família. Ele acessava, colocava os questionamentos dele. Essa era uma das monitoras. Estava tudo pronto, é tutoria que a gente tinha colocado, né? É um advogado tutor. Você quer ser tutor
quer ser o tutor do doutor André? Aí você se dispunha, e ele quando tinha qualquer questionamento. Igual o doutor André falou, nem todo mundo é filho de advogado. Sim. Eu, quando comecei a advogar, eu vim do Paraná, eu vim para São Paulo, não tinha nem... Fiz o exame de ordem, e aí eu não tinha para quem... Tipo, se socorrer, nem né? como socorrer, nem abrir escritório. Aí eu abri escritório com uma sociedade num curso, eu conheci uma advogada, a gente abriu um escritório junto. Então a gente começou do zero, mas do zero mesmo, base, e não tinha para quem perguntar. Então, na época, não tinha rede social tão assim, com essa facilidade que tem hoje. Então, eu acho assim, com empenho, a gente consegue. Acolhimento, mas, né? assim, é difícil para quem está começando, sem ter com quem perguntar. Às vezes eu tinha muita dúvida, eu perguntar para quem? Uma vez, eu tinha uma dúvida, eu perguntei para um amigo que era juiz. Tu acredita que ele deu a resposta totalmente errada? Nossa. Aí eu falei assim, não, eu não vou. Você tá brincando que eu acho que eu vou seguir esse raciocínio, não vou seguir. Eu consegui identificar, graças a Deus, que nada a ver. Aí eu falei, não vou, não é dessa forma. Aí eu fui, estudei, e aí eu entrei com a via correta. Então, assim, é difícil. Às vezes a pessoa, para sacanear, não te dá o norte. Às vezes você não encontra uma resposta onde deveria encontrar, né? Então hoje com essas consultas que você tem, Google da vida, né, inteligência artificial, você consegue bastante material, informação, né? Bastante informação. Você tem o que antigamente você teria que correr atrás, era muito mais difícil. Então aí você tem que agregar. A gente fala também da jovem advocacia, às vezes a gente fala do advogado que tirou a carteira hoje, mas a OAB está preparada para aqueles também que estão querendo entrar. A OAB também está se preparando ou está chamando aquele, por exemplo, aquele estudante, porque seria legal, seria bacana. Interagir, você entendeu? né? Já começar a sentir a própria OAB a hoje só deixa você tirar o estágio a partir do 7º. A partir do 7º que você pode tirar a carteira de estágio. Poxa, você imagine se eu entro no curso de Direito, né? Por exemplo, hoje eu entro no curso de Direito, qual que é a vontade? Hoje você chega no curso de Direito, o professor pergunta, a primeira pergunta qual que é? O que você quer ser, cara? Juiz. Delegado, desembargador, ministro do STF. Tá bom. No segundo ano, você pergunta para o cara assim, o que você quer ser? Ele, só quero passar na ordem. Não é? Senhores, nós chegamos aqui no nosso finalmente. Já estamos 3 minutos negativos aqui hoje. Já passamos 3 minutos, parece que não. Nossa, tá vendo? Olha aí. Mas é porque é muito rápido e os temas são sensacionais. É muito bacana. Bom, sobretudo, uma conclusão geral aqui é que, de fato, precisa haver essa integração de advogados experientes com advogados mais jovens, precisa haver essa cordialidade, essa troca de experiências e de informação. E quem pode ser protagonista nesta área, evidentemente, é a nossa instituição de classe, é a OAB. Então, a OAB ela exerce um papel fundamental neste momento, onde nós temos advogados hipertecnológicos, onde nós temos uma hipertecnologia na advocacia e pouca experiência prática, porque nós não temos mais fórum, não temos mais balcão, ninguém nem viu um processo físico dos jovens advogados. Então, realmente, é um encargo da nossa instituição trabalhar em cima disso e buscar uma solução para que esses profissionais sejam os melhores profissionais do futuro, que é quem vai representar a nossa profissão lá no futuro. Doutor André, suas considerações finais. Pode falar para esta câmera seu recado. Agradeço o convite, muito obrigado pela confiança e trabalhar junto ao jovem advogado. Deixo aqui um recado para ser um pouco mais interessado. Se interesse, não importa, não seja só no direito, se interesse por tudo que você... E quando você faz alguma coisa, independente da área que você for seguir, siga uma área que você goste. Ah, mas aquela lá dá mais dinheiro. Não. Vai na sua que vai dar mais dinheiro. Na que você goste e tenha o prazer de fazer. Que você vai conseguir grandes resultados. Muito obrigado. Maravilha. Doutora Dalila, suas considerações finais. Mais um tema bem atual, e vai ser sempre atual, né? Que a jovem advocacia vai ter sempre, né? E agradecer ao doutor André pela explanação aí, ele nos ajudou bastante aí no debate, né, doutor Targino? Sim. E aí, para a jovem advocacia, trabalhar com ética, né? Eu acho que tem que buscar sempre
inovação, mas tudo, sobretudo, ética, tanto na profissão quanto também no conteúdo que for divulgar nas redes sociais, né, doutor? Exatamente. Bom, nós temos regras, né? Precisamos olhar para isso também, é importantíssimo, até para não denegrir a nossa profissão, né? Você que é jovem advogado, nós temos algumas... você é advogado por conta do status da advocacia, da nobreza da tua profissão. Você não escolheu o direito porque você achava que era uma profissão que não tinha o lado nobre, o lado importante, né? E nós somos uma parte da sociedade muito importante. Na verdade, a advocacia é a base para a manutenção de democracia, para a manutenção de uma justiça num país. E você faz parte disso. Então, é fundamental que respeite algumas regras da instituição. Quero agradecer a presença dos dois, doutor André, doutora Dalila, que está sempre conosco nos debates. Muito obrigado. E agradecer você que nos acompanha. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.